E que a consequência do sucesso possa ser construída a médio e longo prazo. E não num formato imediatista. Porque o formato imediatista é legal. Se a métrica são cifras, pelo que eu percebo no mercado, quem tem cifras só vive atrás delas. Fala, poderosas e poderosos! Esse é o Pode Rê, o podcast onde você pode tudo. E o meu convidado poderoso de hoje é uma pessoa que eu adoro muito, muito, muito. Ivan Moré, obrigada pela presença aqui, meu querido. Gostoso. Que gostoso estar aqui Gosto hoje. demais de você, você sabe. Eu também. Você sabe que a recíproca é verdadeira. Nós nos conectamos lá atrás sem nenhum tipo de pretensão e foi tão gostoso, né? A primeira vez que a gente conversou foi numa carona que eu te dei com o Toledo. Nem lembro pra onde, enfim, a gente tava saindo de algum lugar. Tava saindo de um evento do Gustavo. Isso, que trabalhou com o Neymar, sim. Lá no Oscar Freire, vocês me deram uma carona, eu tava voltando pro Brooklyn. Você falou assim, eu te deixo lá. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Aí foi um papo rápido, depois a gente teve outras oportunidades de se falar. Depois você foi fazer algumas coisas com a Apsen. Foi isso mesmo. E eu gosto sempre de dizer, e vou repetir isso o resto da vida. Ele vai falar, cara, ela sempre fala a mesma coisa, mas é porque é real, assim. Esse cara me ajudou num dos momentos mais difíceis da minha vida. Imagina. E, assim, ajudou do coração. Então, você vai ter sempre minha gratidão, minha amizade, minha admiração, meu respeito e tudo mais. Carinho por você e pelo seu pai, né? E pela empresa que vocês constroem, porque vocês constroem a cultura organizacional da Apsen. Sim. Eu tive a oportunidade. Esses dias eu tive um encontro super especial e surpreendente com o Castanha. No Parque do Ibirapuera. Ô, Ivan, tudo bem? É o Castanha! Então, assim, toda vez que eu vejo um perfil da Apsen, eles transmitem para mim um pouquinho da cultura que eu percebi em loco, conhecendo o seu pai. No dia que eu fiz uma entrevista com ele num evento, intermediei um papo. Isso. Todos os colaboradores que eram as figuras carimbadas estavam lá e todo mundo falou assim, você não tem noção do que é o Renato. Isso me remete um pouquinho do carinho de uma empresa que eu trabalhei lá atrás, que é a TV Globo, que também tinha uma cultura assim, com o Dr. Roberto Marinho, que foi o cara que fundou a TV. Então todo mundo falava que a Globo era uma mãe. E a Globo, eu vivi no período que a Globo era uma mãe. Muito bondosa, muito generosa com o colaborador por conta da cultura. Isso se transformou com o tempo. Mas eu percebo isso na empresa de vocês. É impressionante, Renata, como é evidente isso. Mas você vê como tem o papel do fundador, a essência, a coisa que vem do sonho. Eu acho que tem muito isso, você falando da Globo, essa presença do Renato. E que eu sou muito feliz que ele passou isso pra mim, eu espero honrá-lo, eu sempre falo isso, porque a barra é alta ali, né? Claro. Então, enfim... mas você tem feito um trabalho de muita... Você é muito inquieta, né, Renata? Muito, até demais. Tem hora que eu falo assim, não, calma, Renata, é muita ideia de uma vez. E até no passado eu tive um pouco de resistência, assim, com muita ideia, sabe? Tipo, calma, a cultura da empresa tem sua velocidade e a gente também vai aprendendo. Sim. Eu acho que conforme o tempo vai passando, a maturidade nos traz um pouco menos de vontade de começar... Porque o começo de novos projetos, ele é sempre muito prazeroso, né? Desafiador. Só que às vezes com o prazo, com o tempo, você vai perdendo um pouco daquele ânimo e tal. E aí tem muitas frentes abertas, isso complica um pouco. A gente quer realizar. Demais. Sabe por que eu acredito, Rê, que isso acontece? A gente vive a economia da atenção e a indústria da comparação. Né? Nossa, total. A gente é muito refém das mídias digitais. Quando você vê um concorrente, um amigo, um parceiro performando e começando na verdade, ele não está performando e às vezes ele não está escalando da maneira que ele conta. Mas eles se vendem, as pessoas se vendem, né? Tão bem. E a gente vive nessa fantasia de querer performar de uma maneira fantasiosa, como as pessoas também estão performando. E aí a gente vive num looping muito grande e não para se perceber. Você traz muito essa verdade. Você sabe que eu adoro te acompanhar ali nas mídias sociais. Eu acho que você consegue trazer a tua rotina, mas com essa verdade, com a essência, com quem é o Ivan de verdade. Eu acho isso muito bacana, muito valioso, assim. Não é fácil. É super desafiador. Né? Até ser genuíno. Mostrar vulnerabilidade, às vezes. Mostrar vulnerabilidade. Porque a gente vive uma dicotomia no mundo de hoje. Às vezes eu penso, poxa, eu queria me desligar do digital um pouco, sabe? Nossa, eu penso a mesma coisa, às respirar. vezes. Eu abro o meu WhatsApp, tem tanta mensagem para responder, eu falo, poxa, eu não tenho tempo para mim, não.
Ou eu tenho que postar, eu tenho que produzir conteúdo, porque a linha editorial de todo mundo, né, ela faz parte do imaginário do seu seguidor a partir do momento que você tem repetição. Só que às vezes você não quer repetir, porque você quer só viver num mundo um pouco mais simples. Sim. Só que a gente vive nesse paradoxo. Será que eu entrego? Será que eu paro? Então, pelo menos uma vez por semana eu falo, eu não vou fazer nada, eu não vou olhar no meu celular. Ai, que delícia. Você consegue? Eu olho pouco, eu deixo meu celular no não perturbe, eu olho muito para trabalho. Eu trabalho mais, hoje em dia, mais com WhatsApp do que com e-mail, do que com reuniões, assim. Eu trabalho muito, funcionou muito bem para mim. Até por essa vida super agitada, de fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Eu tenho muito grupos de negócios, de associações, de instituições que eu faço parte. Então, o WhatsApp é muito difícil eu me desconectar. Mas fim de semana, eventualmente, eu consigo. E eu consigo muito, alguns dias, me desconectar total, assim, das mídias sociais. Porque eu sou uma pessoa, assim, muito que eu entro no flow. Então, se eu tô num lugar que eu gosto... E hoje eu tenho uma social media que eu amo de paixão, que tá ali, Bruninha, amo você. E sou muito feliz com ela. Mas eu gosto tanto de viver, de olhar as pessoas nos olhos, que antes de ter a Bruna, era muito difícil, por exemplo, fazer um stories. Muito. Eu tirava foto, feed, aquela coisa bonita, assim, né? Mas era aquela 1, 2 fotos no evento. Mas eu não conseguia parar. Gente, tô aqui, olha só. Porque eu gosto de olhar nos olhos, eu gosto de abraçar, eu gosto de viver. E era uma coisa que até quando eu percebi, eu já tinha passado. Tipo, putz, não fiz nem stories, nem mostrei uma coisa tão legal. E que às vezes também é acesso para as pessoas, né? A gente que te acompanha, eu tenho acesso a coisas que eu não teria se eu não te acompanhasse. Então também tem uma questão social muito legal. Sim. De mostrar, eu me preocupo muito em mostrar o que tem valor para as pessoas. E que vai contribuir, que vai deixar as pessoas mais felizes, mais esperançosas. Então acho que isso é legal, assim. Você, quando eu olho para você, eu noto que o seu perfil é um perfil que se aproxima muito de alguém que eu gostaria de ter o dia inteiro acompanhando, como, por exemplo, as Kardashian, sabe? Eu acho que seria super legal. Porque você tem uma vida, o seu bastidor é interessante. Porque como você é uma executiva, é uma mulher que lida com o corpo, com beleza, você é super vaidosa, você está presente no carnaval, você está presente no esporte, está presente no mundo corporativo, navegar por todas essas frentes, por um público, eu acho que você seria uma grande candidata a ter um reality de Kardashians aqui no Brasil. Spalites. Muito bom. Eu acho que seria legal, cara. Mas aí, mais uma vez, né? Olha só, a gente falando do detox digital e a gente tá indo cada vez mais. Essa é a dicotomia que a gente vive, né? É muito louco, né? E você também tem muito essa questão de produzir conteúdo para as coisas que você faz, para a sua esteira de produtos. Então, acaba sendo também uma dicotomia do que é necessário e talvez do que eu quero. Sabe o que eu, ao lado da Gil, né, que é hoje a pessoa que me auxilia muito. A Gil tá aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai chamá-la. Daqui a pouco a gente vai chamar a Giovana. A gente já combinou, né? Eu sou fã de vocês. Ai, gente. Depois eu falo quando ela vier aqui, vai. A gente... muito da ideia dela, que tem uma lente nativa digital, nasceu, né? É geração Z, por conta da idade. E o que ela acredita, que faz muito sentido para mim, é o resultado a médio e longo prazo, mas construindo tijolinho por tijolinho. Sim. Fugindo. E a palavra é fugir, porque senão as pessoas querem capturar. Fugindo desse mindset que prevalece hoje de alta performance a qualquer custo. Sim. Né? Nossa, eu postei um vídeo semana passada que era assim, 5 da manhã, despertar não sei o quê, aí toma um suco detox, depois cardio em jejum, depois não sei o quê. Aí você tá lindo, maravilhoso na reunião das 9, assim, impecável de banho tomado. Eu falei, gente, calma, eu faço cálculo na minha vida, não dá. Não tem como. E regras pré-estabelecidas. Isso, aquilo outro. Você não inverta a ordem. Tá? Então, assim, nada contra. Mas tudo a favor de um estilo de vida em que eu não ganhe tanto dinheiro e tenha mais identificação com a minha essência. E que a consequência do sucesso possa ser construída a médio e longo prazo. E não num formato imediatista. Porque o formato imediatista é legal. Se a métrica são cifras, depois que você atinge uma cifra, pelo que eu percebo no mercado, quem tem cifras só vive atrás delas. E aí a métrica deixa... E nunca tá bom, né? Nunca tá bom, nunca é o suficiente. Então, no meu caso, não.
Como eu sou um pai divorciado, que tem guarda compartilhada, eu tenho 2 filhos pequenos que logo vão entrar na adolescência, e eu vou deixar de exercer um papel fundamental no dia a dia deles, porque adolescente não vai querer. O fundamental eu exerço, mas assim, tão próximo, né? Na essência deles eu preciso curtir um pouco ainda. Você curte muito, eu vejo. Eu preciso curtir muito a minha... Poxa, eu ainda sou jovem, eu tenho 46 anos, mas eu tenho uma namorada super jovem, então eu tenho que curtir momentos com ela. Tem tanta coisa gostosa pra gente fazer, não é? Nossa. Mas eu me sinto, sabia, Rê? Talvez você me veja, porque é a energia que talvez eu passe para você. Sim, eu também me sinto, gente. A gente tem praticamente a mesma idade, eu também me sinto. É mesmo. Então, hoje, tudo que eu faço, né, voltando lá, com a provocação que a Giovana me deu, e a gente está construindo várias narrativas juntos, você tem um comportamento de desobediência produtiva, mas também de muita autenticidade. Esse nome é fantástico. Trabalhar um branding muito original, verdadeiro. Eu nunca me imaginei sendo mentor ou professor de alguma coisa. Eu sou palestrante eu sou. Eu sempre fui treinado para ser comunicador, showman. Então, assim, se você pega um professor para explicar uma aula de 1 hora, o que eu não consigo explicar como professor, mas eu sou um cara de apresentações de efeito, porque eu fui treinado para tal. Sim. Eu nunca quis dar mentoria, né? Ivan, já me ensinaram como formatar uma mentoria, já montei mentoria, já dei mentoria, não gosto. Hoje, eu dou mentorias para quem me procura pelo que sabe o que eu represento para um segmento e como eu sou. Então, as mentoriazinhas mínimas que eu dou hoje, que eu pego, que recentemente eu terminei uma agora, com um CFO da maior empresa de e-commerce do Brasil, o cara tinha muita dificuldade para falar. Cara, o meu método é senta aí, eu vou entender quem é você. Porque eu gosto de pessoas, assim como você. E aí, por meio do gostar das pessoas e entender quem é ele, eu vou contribuir dentro daquilo que eu consigo. Sim. E não dentro daquilo que o mercado põe. Eu gosto muito do que você faz de a pessoa encontrar a sua personalidade, o seu jeito de fazer. Eu lembro no evento da Ápice que você falou pra mim, porra, fala do coração, tira essa fichinha da mão, coração, não lê. E foi super bacana, né? Então, hoje em dia eu só falo do coração, eu tenho muita dificuldade de ter... Óbvio, a gente tem uma linha de raciocínio, que né? tem que seguir. Mas eu deixo sair, assim. Alinhamento de ideias. Só que você, Renata, você tem uma facilidade, porque você está desde muito precocemente habituada. Você já foi muito preparada para ocupar o cargo que você ocupa. Sim. Então você foi atrás de formação, você lida o tempo inteiro com o sexo oposto, você sabe se impor. Homem não passa por cima de você. Não. Que é uma dificuldade que 99% das mulheres têm hoje, de serem respeitadas. Então, assim, você já foi adquirindo, acho que você já foi treinada para... Você já tem uns skills. Treinada na guerra, né? Na guerra. Meu personal fala, filha, você foi treinada na guerra, então é diferente. Teve algum momento, assim, que já tentaram passar por cima de você e você cravou? Muitos. E também teve momentos que eu não cravei e que eu aprendi. Poderia ter cravado. Para poder cravar na próxima. Muitos. A gente só aprende vivendo, né? Então, assim, óbvio, a gente nunca está preparado para tudo. Eu acho que a gente vai ocupando posições que a gente não está preparado. Eu sempre falo isso para minha equipe. Às vezes as pessoas falam, eu não estou preparado para essa promoção. Tem gente que acha que, não mereço, não sei. Eu falo, você nunca vai estar preparado para uma cadeira que você nunca sentou. Claro. Você pode ter toda a teoria do mundo. Lidar com pessoas é um baita desafio. Você vai sentar numa cadeira que você nunca sentou. Você não vai estar pronto. Você vai aprender conforme você for exercendo. Você vai ter as pessoas ao seu lado para te ajudarem. Eu imagino você vindo da Globo ali, que você falou, né? De um primeiro momento, de uma essência de empresa familiar, gostosa, carinho, etc. Passando por um momento que deve ter sido de altíssima performance, e depois saindo e entrando nesse momento que eu vejo gostoso. Eu te conheci no momento que você estava fazendo a transição. Você tinha saído há pouco tempo. Foi. E aí estava fazendo a transição e a minha sensação é que você se encontrou. Rê, é muito doido, porque foi o movimento mais difícil da minha vida. Eu consigo... E foi o período de maior dificuldade. Eu enfrentei muita dificuldade. Eu te digo que eu continuo enfrentando muita dificuldade em alguns segmentos da minha vida. Mas sabe aquela história de quão mais difícil... Porque eu resolvi comprar algumas brigas muito grandes, né? Quando eu opto por fazer uma transição, e essas brigas muito grandes, é muito doido, porque é uma briga comigo mesmo. Eu quis cavucar dentro do Ivan quem que era o Ivan, que queria sair para fora, de uma maneira assim, genuína mesmo,
né? Original. E aí eu olhei e falei, eu não aguento mais falar de esporte. Eu peguei birra de futebol. Como é que um cara que trabalha a vida inteira com futebol, apresenta programa de esporte... Eu era um enlouquecido que adora com futebol. esporte. Você entende que é muito corajoso? Eu falei assim, eu vou sair, eu tenho um nicho. Hoje todo mundo vive tentando encontrar o seu nicho, certo? Certo. O meu nicho sempre foi o esporte. Eu sempre amei esporte. Eu fui especialista. Copa do Mundo, Olimpíada, Fórmula 1, entrevistas com grandes atletas e tudo mais. Só que eu falei assim, eu não aguento mais fazer isso. Só que eu poderia... Tinha 2 caminhos a seguir. Tudo bem, sair de uma emissora, voltar para uma outra emissora, né? Para o nicho de esporte. Porque, primeiro, figura de autoridade. Como é que um cara com uma figura, uma credibilidade tão quente vai desperdiçar isso que ele construiu? Sim. Então, pensa assim, realmente, o Hamilton coragem. o Hamilton fala assim, eu não vou mais correr Fórmula 1 agora, eu vou começar a jogar basquete. Mas, cara, você é baixinho, pro basquete você é baixo, você não... Não, eu quero jogar basquete, eu não aguento mais pilotar. Ele poderia falar isso. Seria E quantas pessoas não têm a coragem de fazer? O Michael Jordan, agora eu tô me lembrando, o Jordan chegou uma vez e falou assim, eu não quero mais jogar basquete, eu enjoei disso aqui, eu vou jogar beisebol. E ele foi pro beisebol e foi um fiasco. E ele depois voltou pro basquete. Mas ele foi muito corajoso. Para mim não foi uma derrota, foi uma vitória. Foi uma vitória da vontade, da originalidade de cada um. E quando eu saí, resolvi entender o que eu queria, porque eu não sabia o que eu queria. Eu só sabia o que eu não queria. Que no momento era TV, que era TV e esporte. E nessa, eu falei, o que é? Aí fui tentar fazer infoproduto, fui tentar fazer isso, aquilo. Fui conhecer pessoas, perfis do marketing digital, conheci os gigantes disso, os gigantes daquilo, os gigantes daquilo. Foi ótimo. Tudo isso serviu para entender o que eu não queria. Foi. Que eu não queria. Tive tantas decepções. E eu não é que eu brinco, mas eu explico para as pessoas que nessa jornada, se a gente for pegar um contexto de 4 anos, em 4 anos eu errei 95% do tempo. 95% foram erros. Perdi tempo com reuniões que não deram em nada. Joguei fora ideias que poderiam ter prosperado, mas eu também nunca soube, porque não performei. Assim, participei de projetos que eu não sabia analisar, mas eles não tinham... Eu percebi que eu estava sendo muito aproveitado por outras pessoas, achando que as pessoas estavam me gerando valor, mas eu estava gerando muito mais valor para as pessoas. E quando eu sentava para pedir uma retribuição, não tinha. Só que eu sei bem o que é isso. Só que os 5% do que eu acertei, não é que eles me geram resultado, porque resultado, e que hoje é balizado por uma única métrica no mercado, que é dinheiro, não é a minha métrica só. Porque se minha métrica fosse dinheiro, eu sou um fracassado. Comparado com os caras que fazem dinheiro grande de verdade mesmo. Agora, será que esses caras são tão felizes, autênticos e têm uma vida tão verdadeira quanto a minha, que isso para mim é um sinônimo de sucesso também? Eu não sei. Leve. Eu hoje vejo a sua vida leve. Leve. Vejo você curtindo, fazendo o que dá na telha. Eu tô mais vivendo feliz. os seus projetos, que acho que são do seu coração, que é aquilo que você sabe fazer melhor do que ninguém. Sendo desafiado o tempo inteiro, aprendendo, conhecendo novas pessoas, convivendo de uma maneira mais próxima num momento complexo, que é uma separação do ponto de vista pessoal, para as crianças, começando um novo relacionamento, construindo um valor para o novo relacionamento e tentando enxergar para o mesmo lugar comum, sabe? Então, tudo isso, a riqueza desse processo de transformação uma maturidade, gostosa. a gente estava conversando antes, né? Com uma maturidade que você adquiriu de toda a sua história de começar um relacionamento saudável, com muita conversa, Sim. com acordos. Que eu acho que isso foi muito, assim, talvez um elemento de sucesso do que vocês têm hoje conquistado. E sabe de uma coisa, Rê? Olhando para comportamentos viciados numa sociedade em que todo mundo sofre influência do machismo estrutural, dos comportamentos automáticos, da sociedade patriarcal, do nível de cobrança que existe extremo em cima do homem branco, o hétero, que sou eu, sabe? Das facilidades que eu tenho. A gente olha só um lado, né? Tem os dois lados. Tem os dois lados. Mas isso, questionar quem é você dentro desse espaço, é interessante. E esse é o questionamento que eu tenho feito. Eu tenho tanta vergonha de coisas erradas que eu já fiz, assim, de comportamentos, de estrelismo que eu já tive, de me achar mais por estar em posição de... Que hoje eu olho para trás e falo assim, ai meu Deus do
céu. Ainda bem que minha ficha caiu. Sabe? Ainda bem que minha ficha caiu. E caiu ainda, mas tem tanta coisa para cair. Melhor, né? Tem tanta coisa para cair ainda, sabe? Que eu me comporto de maneira equivocada em alguns segmentos da minha vida, mas se eu hoje pudesse me definir... Quem é você, Ivan? Eu me enxergo hoje como um buscador. Um buscador da minha melhor versão para mim e para os meus. Para as pessoas que estão do meu lado. Sim. Porque eu acredito muito, Rê, que o verdadeiro legado que a gente deixa acaba sendo a transformação que a gente gera no coração das pessoas e no imaginário delas. Não é mesmo? Com certeza. É isso mesmo. Não os resultados. Cara, eu não aguento mais falar de resultado. Porque resultado coloca a gente num looping, né? Parece o hamsterzinho correndo na gaiola. Sabe que a gente falou do papai no começo da conversa? E o papai é um cara muito diferente, sempre foi, desde jovem, mas ele mudou muito. Meu pai está próximo dos 70. Uhum. E eu percebo assim nele uma beleza de transformação, assim, porque ele sempre foi muito desprendido, mas hoje eu vejo ele cada vez mais desprendido, cada vez mais atento, cada vez mais olhando para as outras pessoas. Então acho que é uma baita escola assim de entender primeiro que a gente vai evoluir, aprender a vida inteira, a gente tem que se perdoar pelos nossos erros, porque a gente faz erros, todos nós, né? Assim como ele fez, eu fiz, você fez, todo mundo vai fazer. Mas de estar em constante evolução e na vontade de melhorar, de se estudar. Eu vejo que ele se mergulha. Ele nunca teve ajuda externa, ele optou por não procurar uma ajuda, sei lá, de algum curso, sei lá, um mentor. Mas ele se mergulha nele muito. E na pandemia ele fez um mergulho tão profundo que eu vi ele renascendo assim numa versão muito especial. Que legal. Ele fala uma frase, Ivan, que é assim: a gente reencarna em vida. Interessante. Profundo, hein? Então é como se a gente tivesse várias vidas na mesma vida a partir dos pontos de virada. Porque a gente tem muitos pontos de virada. A separação foi um grande ponto de virada. A saída da Globo foi um grande ponto de virada. Foram as duas grandes rupturas da minha vida. E aí você reencarnou outra pessoa. Só que você falou algo tão interessante que, olha que curioso. Recentemente passou a fazer sentido para mim e eu estou tentando colocar isso em prática, que é se perdoar. Importantíssimo. Importantíssimo. Eu sempre falo que eu fiz o processo Hoffman. Eu também não canso de falar, tive a oportunidade de entrevistar a Heloísa Capelas. Nossa, foi fantástico. E lá a gente aprende o perdão. Então eu aprendi relativamente cedo, em 2013, a importância de a gente voltar, resolver e perdoar. Não é nem aquela coisa do, o pessoal fala, tem que ressignificar. Sim, tem que ressignificar, mas tem que enxergar que a gente é luz e sombra. Tem um lado nosso que é muito feio. E a gente precisa olhar para ele, porque é aquela história, daquela velha historinha aqui, você é o que você alimenta. Você tem luz, você tem sombra. Se você alimentar a sombra, aquele monstro cresce e você vira a sua sombra. Se você alimentar a luz cada vez mais, você diminui a sua sombra, mas ela está lá a vida inteira. É muito importante esse conceito nesse momento de vida, porque, inclusive, uma provocação que eu recebi de uma pessoa muito próxima, que ela disse o seguinte: cara, se perdoa, meu. Você tem uma dificuldade tão grande de olhar para frente e esquecer que esse cara que fez coisas erradas ou que cometeu algum tipo de deslize aqui ou ali, ou que poderia ter se comportado melhor. Cara, se perdoa. Porque eu tenho uma dificuldade. Eu estou sempre buscando, mas estou sempre trazendo lixo. Aquele lixo, sabe? Sim. Não, já foi. E faz parte, e nós somos humanos. Eu adorei essa colocação que você colocou, porque nós somos luz e sombra. Você é o que você alimenta. Se você alimenta ser uma pessoa boa, verdadeira e genuína, só que isso, e a filosofia tem me dado muito isso, sabe? Está sempre coerente em relação aos meus princípios morais e éticos. Isso. Quem é o Ivan? Sim. Não para os outros, para mim. É isso aí. Às vezes eu estou sentado na minha cama, levanto e falo assim, eu vou fazer isso. Ai, mas que isso aconteceu isso? Pô, que sacanagem. Não, o que eu estou pensando? Quem é o Ivan para o Ivan? Vamos tentar encarar isso de uma maneira a ter empatia e se colocar no lugar do outro. Vamos ser bom comigo mesmo, porque se eu estou pensando algo negativo, isso se volta contra mim. Então, deixa eu manter minha retidão de valores aqui, para não deixar penetrar energia negativa. E aí tem uma frase incrível da professora Lucilena Galvão, que ela diz o seguinte: proteja a sua mente protegerá você. Né? Fantástico. Porque a gente passa a sentir, a gente não controla o que a gente sente.
mas a gente controla o que a gente pensa. Você pode escolher, deixa eu pensar positivo. Eu vou hoje colocar uns mantras para mim. Aí você controla o que você pensa. E o que você sente, vem do que você pensa. Então é muito rico você proteger a sua mente para que ela te proteja. Escolha bons pensamentos, tenha hábitos saudáveis. Calma aí, gente, eu não estou querendo ser nenhum professor aqui. Acorde, isso, vocês. Quando eu falo hábitos saudáveis, poxa, eu tinha antes, por exemplo, uma dificuldade muito para reduzir uma quantidade de consumo de álcool. Sabe por quê? Porque eu vivia num ecossistema. Você conheceu o Lab. Lá os caras bebiam cerveja de segunda a segunda, todo dia tinha happy hour. E aí, quando você está num ambiente assim, a força do ambiente sobre você é muito grande. Eu falei, cara, adoro essa galera, sou apaixonado por tudo, mas esse espaço não é positivo para mim nesse formato, só por causa do álcool. Então eu vou tentar me retirar desse espaço relacionado ao álcool e vou começar a conviver com pessoas que bebem menos, que têm hábitos mais vinculados ao esporte, e dá certo. Né? Então, assim, esses pequenos comportamentos que você começa a perceber, a observar, eu era um cara que eu não conseguia ir para academia todo dia. Hoje, se eu não vou, faz falta. Hoje eu sou muito mais feliz com o meu corpo, com o olhar no espelho, e isso reflete internamente. Demais. Eu faço minha agenda quase que em função da academia. Há muito tempo. É prioridade, né? É válvula de escape. Com a rotina que a gente leva, assim, primeiro que eu tenho o meu personal que eu amo, que ele é um querido, ele brinca, eu falo, não sei se eu sou seu personal ou seu psicólogo. Mas a gente ficou muito amigo. Embora isso, eu sou muito Caxias com treino, não atrapalho o treino, que às vezes eu falo pra ele, foco no treino, mas a gente conversa muito. Então, tanto o fato de conversar, e a gente brinca, zoa o tempo todo, dá risada, canta. Então, é o meu momento de leveza. Eu chego lá, posso estar uma pilha, nervosa, daqui a pouco eu já tô zoando, brincando. Falo que eu tinha 2 crianças de, 10 anos. E pego o peso pra valer, porque aí é o momento também de, tira do corpo. Então, acho que a gente tem mesmo que ter esses elementos que a gente gosta, que a gente curte, que a gente larga o peso da vida lá. Eu acho fundamental isso. E eu percebi o nível de importância que tem na minha vida hoje e como eu consegui ter mais foco, mais crescimento. Porque quem se propõe a uma reinvenção muito grande, como foi o meu caso, sair de uma multinacional, de uma empresa de mainstream, e se propor a fazer algo completamente diferente, num segmento diferente, disruptando completamente, rompendo com padrões de vida pessoal, que já estavam pré-estabelecidos, com julgamento de sociedade e tudo mais, namorando uma pessoa super mais jovem, né? Não é fácil. Então eu precisei ter esse nível de foco para situações mais voltadas para o Ivan genuíno. O que é esse Ivan aí que está fazendo essas coisas? É um Ivan que está construindo algo muito voltado para o bem-estar, para uma mente um pouco mais clara. E aí eu consegui ter uma linha de raciocínio que me tirou de uma maneira que eu performava para uma outra maneira que eu performava. Mais uma vez, performance de prosperidade e não performance de resultados. Né? Acho que essa clareza, o que é sucesso para você? E é diferente, tá tudo bem. Cada um tem uma verdade do que é sucesso. Claro. E acho que o que eu vejo, Ivan, que as pessoas não têm clareza do que elas querem, do que é sucesso para elas. Então elas vão ou no piloto automático, perseguindo uma referência, algo que elas querem cegamente, ou vão no deixa a vida me levar, que eu vejo muito também. Eu vejo como empresária, que eu vejo que, poxa, o desemprego está super alto e tal, mas eu também vejo pessoas que vêm para uma entrevista de emprego que estão deixando a vida me levar e que você vê que claramente também não estão falando, não, agora eu vou fazer o negócio dar certo. Você sabe que me veio um dado na cabeça agora, de uma entrevista uma vez que eu fiz com o Ricardo Basali, ele me passou esse dado. Um estudo realizado em Yale aponta que, por amostragem, que na sociedade 70% das pessoas são seguidoras, são manada, são um bando. 30% são os formadores de opinião. E dentre os 30% que são os formadores de opinião, que vão conduzir os outros 70%, que não tem, não é que não tem, mas que não tem por característica formar a própria opinião, buscar a própria personalidade para traçar o caminho que pretende. Então, eles são seguidores dos outros 30%. E dos 30%, 20% são pessoas do bem e 10% são líderes do mal. Com ideias ruins, negativas, de exploração. Nossa, é muito, né? É muito. Então, a responsabilidade de quem é formador de opinião
né? Ter uma clareza e uma retidão de caráter, de bom senso muito grande para você se enquadrar nos 20%. Se você se propõe a ser um um formador de opinião para conduzir parte da massa, é uma responsabilidade muito grande. E hoje o que eu noto é que esse aparelhinho aqui, ele promove líderes, né, que propagam a palavra e que às vezes se passam pelos 20%, mas estão na cota dos 10%. Que não estão gerando resultados positivos para algumas pessoas. Exatamente. Tem muita gente que não é legal aí, mas sem discernimento suficiente, parte dos 70% da população acabam não percebendo. Sim. Né? Até porque é envolvente, chama atenção, enfim. É isso. Uma das coisas que eu reflito muito é sobre essa era da ostentação. Se a gente pensar que... Enfim, eu já escutei vários dados, eu não sei dizer exatamente qual que é o dado correto. Uhum. Mas o último que eu escutei é que só 9% da população ganha mais do que 10 mil reais no Brasil. Não sei dizer, porque eu já escutei outros dados também, enfim, não considero um dado... É isso, né? Mas eu sei que é em torno disso, assim, porque todos os dados que eu escutei é meio ali perto do 10% para menos. Tá. Então, você ficar acompanhando pessoas que têm um nível de vida e de ostentação muito, 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 muito superior ao da grande massa, tanto para quem faz, poxa, né, assim, a grande maioria não vai chegar nunca. Sim. E, ao mesmo tempo, para quem fica ali ou almejando ou se sentindo muito mal, poxa, eu sou um fracassado, eu não consigo realmente, sabe? A gente estava falando antes, que eu escutei de uma médica até. Ela estava contando sobre uma outra situação. Ela teve menopausa precoce. E ela não sabia o que era. E ela estava contando que quando ela viveu esse momento dos hormônios e tudo mais, que ela se sentiu um plâncton. Aí eu falei, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Qual que é a coisa mais inerte dos seres vivos? Um plâncton. Então, acho que assim, é o limite da pessoa chegar e paralisar mesmo. E falar, poxa, não dá. Um nível de comparação muito insustentável. Poxa, se você hoje abrir o Instagram, você tem pelo menos 99% dos motivos para você se sentir um fracassado. Porque as pessoas só vendem o palco delas, não é mesmo? Ninguém compartilha os bastidores. Não, e a nossa vida ela é feita de 95% de micro-derrotas no dia a dia. Exatamente. Você imagina se todo cliente que você fosse vender, Cara, a gente só tem problema. Eu tenho que arrumar o eletricista vai na minha casa, deu problema não sei aonde, o contrato que precisa assinar deu tudo errado porque o tipo não bateu, o meu filho está com problema na escola. Então, assim, a gente vive micro-derrotas. A gente não conta isso. Mas a gente quer posar para foto com a celebridade que está fazendo sucesso para misturar a nossa autoridade com a dela, para falar que a gente também é sucesso. Né? Então, quando você está num dia cagado, ruim, assim, azedo, você abre o Instagram, ele se transforma no maior inimigo. Você vai se enterrar. Que é a sociedade da atenção, né? A sociedade da comparação. E a gente estava falando muito sobre o resultado que algumas drogas que existem na sociedade provocam no ser humano. Talvez a maior delas a gente não consegue se distanciar, é esse consumo massivo de conteúdo em que o nosso cérebro não tem tempo sequer para assimilar. E a gente começa a entrar num looping de ansiedade, de achar que nós temos que fazer mais. E, por mais que você entregue hoje, por mais que você deve entregar um monte, assim, eu não sei quais são as métricas da sua vida, mas a gente é ativo, a gente faz as coisas. Sim. Cara, parece que nunca é o suficiente, a gente quer sempre entregar mais. Né? Nunca. Então, eu li uma frase esses dias que é assim, ó. Nós vivemos tanto numa sociedade da exaustão que quando você tem tempo para descansar, ele vem acompanhado de culpa. Exatamente. Que loucura, né? É uma loucura mesmo. Porque parece que, não, eu tô parado, o outro tá fazendo, mas eu já fiz a minha parte. Não, eu tenho que trabalhar mais. Porque se você não for um workaholic, você não é valorizado. A criatividade só acontece quando você... A criatividade real, assim, quando você tá no ócio criativo. Então, até meu pai sempre brinca que a gente tinha que ter um horário no trabalho para não fazer nada para pensar. Quer dizer, que não é fazer nada, ficar no celular, é pensar. Então, acho que isso é super importante. Eu faço muito, assim... momentos para pensar, que eu sou muito criativa, então tem hora que eu preciso, assim, não, deixa eu pensar tudo que eu quero fazer, e eu faço muito planejamento, direto, onde eu quero estar daqui 5 anos, onde que eu quero estar o ano que vem, Isso me ajuda a dizer os nãos, porque a gente se perde. Eu já me perdi várias vezes,
E aí, quando você se perde, mas você para refletir onde eu quero chegar, quem que vai me levar até lá, com que pessoas que eu tenho que andar, aí você começa a voltar pro eixo e fazer as melhores escolhas. Porque eu imagino que você é uma figura que, por teu comportamento que você tem, por ser disruptiva, inteligente, ativa, enfim, por ter as características que você tem, eu acredito que você chama a atenção de muitas pessoas que querem dividir ideias, negócios com vocês, mas não necessariamente conhecendo e tentando gerar um valor genuíno, né? Não. Mas às vezes olhando para tudo que você... Eu uso que você... dizer que, sei lá, vou mensurar aqui uns 98%. Tanto que chegou uma hora da minha vida que eu falei assim, cara, eu preciso parar, preciso filtrar, porque é muita gente com muito interesse de uma via só. E muita gente interessada na Renata Apsen, na Renata rainha de bateria, na Renata atleta, e pouca gente interessada na Renata CPF, ser humano, amiga. Então, quantas pessoas que a gente convive? Poxa, a gente convive com as pessoas, seja no trabalho, seja... No fim do dia, a gente cria amizades, laços, né? E tem o lado CPF. Tem. E eu vivi muito tempo com pessoas que só estavam do lado o tempo todo. Eu acho que a vida é uma troca. Sempre a gente está junto, se ajuda. Acho que essa é a balança. Mas não pode ser só isso. Não. Você precisa estar com pessoas... Assim, eu vivi tanto tempo que eu cheguei uma hora que eu falava, gente, faz tempo que ninguém me pergunta se eu tô bem. De verdade, assim. Tipo, percebi que você não tá legal. Você tá bem? Eu falei, não, para tudo que eu preciso mudar o meu núcleo de convivência. E vivi, a gente estava falando antes, né? Não sei se você já teve alguma situação assim de saúde mental. Olha, sabe que eu tive uma situação de saúde mental? Eu sempre me achei imune a uma possível depressão, ansiedade. Sempre me achei imune. Só que, recentemente, numa conversa que eu tive com um especialista em TDAH, né? E que por meio desse bate-papo eu percebi que eu tenho, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu sou muito hiperativo e eu foco muito pouco. E quando eu foco eu consigo ter mas é raro focar. Quando eu foco eu me concentro bastante, mas é tão raro isso acontecer e acontece. Ele me explicou que alguns perfis, e eu me enquadro muito nesses perfis, a gente trabalha com uma negação tão grande que até quando você fica deprimido, você nega. E eu acho que sim. Eu tive uma mini depressão. Eu tive uma depressão em que eu não tinha vontade. Eu não via felicidade em nada. A minha vida era uma droga, era cinza. Mas mesmo assim eu fingia muito bem. Eu não me permitia ficar na cama e tudo mais. Só que eu estava cercado de pessoas que não me valorizavam. Eu estava atravessando um momento muito complexo do ponto de vista pessoal, doloroso, com uma separação num formato litigioso, com os meus filhos no meio de uma briga, com com nenhum amigo. Eu só tinha nessa época uma pessoa do meu lado, que era uma pessoa que trabalhava comigo, que por conta do trabalho se transformou na minha melhor amiga, e no segundo momento se transformou na minha namorada, que virou sócia e está aqui hoje, que é a Giovana. Era a única pessoa na época que me dava força, assim. Mas minha vida era... você já pensou em se matar? Não me matar, assim, mas... Eu perdi vontade de viver, sabe? Eu fiquei muito triste uma época. E foi logo depois do Covid, que eu tive Covid ruim. Eu fiquei 9 dias internado na UTI. Nossa. E quando eu saí, por causa da falta de sensibilidade, eu perdi alguns sentidos. Eu perdi o olfato, eu perdi o paladar, né? A minha pele ficou muito ruim. E aí, junto, veio uma perda de concentração. Então eu não conseguia assistir TV, eu não conseguia ler. Falei, cara, eu tô derrotado, hein? Minha vida, será que eu vou voltar a ser um cara mais ativo, mais, sabe? E quanto tempo levou? Rê, eu fiquei no pós-Covid pelo menos uns 3, 4 meses muito mal. Mal mesmo, assim. Aí depois, aos pouquinhos, eu fui recuperando, porque aí também tem um lado meu de desobediência produtiva que eu falei, calma aí, cara. Pô, eu vim eu quero, de né? tão Sair longe, dessa. eu quero. E aí eu estava lendo recentemente, eu tô lendo esse livro nesse exato momento, que é um livro da Carol Dweck, que chama Mindset. Né? E ele foi relançado, o antigo nome era Por que algumas pessoas fazem sucesso e outras não. E nesse livro é explicado que existe
dois tipos de mindset, especificamente no ser humano. O mindset fixo e o mindset de crescimento. Mindset fixo são aquelas pessoas que necessariamente acreditam que se você tem um talento para fazer alguma coisa, você nasceu com esse talento, você vai continuar com ele para o resto da vida, é imutável. Então, sei lá, vamos fazer uma aulinha aqui. Estamos em 5 pessoas, vamos ver quem sabe jogar beisebol. Vamos bater um taco aqui de beisebol. Vou jogar uma bolinha para você. De repente você percebe que nas primeiras você vai bem. Pronto, você se acha um gênio. Você é uma pessoa de mindset fixo. Né? Aquelas pessoas que acreditam que nascem com algum tipo de habilidade e que isso é imutável para o resto da vida. Existe um ponto positivo e um ponto negativo para essas pessoas. O ponto positivo é, você vai o tempo inteiro se colocar muito para cima quando você percebe que você tem num primeiro momento, você tem uma facilidade para fazer algo. E o ponto negativo é que quando você perceber que num primeiro momento, num primeiro contato que você tem com algum tipo de coisa que você não sabe fazer, você vai se jogar muito para baixo também. Fala assim, eu nunca vou aprender. E na verdade, você dá a oportunidade de repente, outra coisa que você ainda tem mais talento do que aquela. E as pessoas de mindset e crescimento são aquelas pessoas que percebem que o valor do esforço e da entrega é o que de fato determina se você vai ter ou não sucesso naquilo que você se propõe a fazer. Que é o que é hoje em dia. Então, eu não fui bem aqui, não tem problema. Inclusive, essas pessoas de mindset de crescimento, tem muito mais... O livro mostra que tem uma pesquisa que pessoas com mindset de crescimento são pessoas que, durante o processo de uma depressão, por exemplo, elas se forçam o tempo inteiro a manterem os hábitos para que, no momento, eles tenham força suficiente para sair. Agora, a pessoa do mindset fala assim, não, eu vou me entregar. Porque se eu estou indo mal na faculdade... Bru, já coloca aí na Amazon, já fecha, que eu quero ler esse livro hoje. Pode entregar amanhã? Cara, esse Mas livro vamos chamar essa pessoa aqui, que eu quero que agora é o momento ideal. Vamos lá. Para saber a pessoa que te tirou do momento mais difícil ali, desse momento que você contou. Oiê! Obrigada, Rê, pelo convite. Inesperado. Um prazer sentar do lado do meu amorzinho aqui. Ah, que delícia! Me contem tudo. Como que foi esse momento que você começou a trabalhar com o Ivan nesse momento difícil, de reinvenção? Vamos lá. É muita história, mas basicamente em 2020, né? A gente se conectou através de um amigo. Acho que foi 21, né? Foi 21. 2021 a gente se conectou através de um amigo e foi muito inesperado e muito rápido, Rê. Às vezes a vida dá sinais pra gente, a gente precisa usar a nossa intuição pra se conectar e aceitar algumas situações. E com a gente foi assim, porque a gente conversou durante 5 minutos. Eu tava trabalhando como social media e depois de 5 minutos a gente começou a trabalhar junto. E assim, a expectativa era zero. Eu fui pra conversar com esse amigo que a gente tinha em comum, porque ele tinha uma agência, enfim. Na época eu estava trabalhando em outros lugares, o Bruno Bernardo. Bruno. E aí, no meio dessa conversa, ele olhou pra mim e falou assim, eu conheço uma pessoa que precisa te conhecer e precisa de você. Eu falei, quem é? Aí ele foi, subiu, a gente tava lá no lab, tinha 3 andares, lugar, o Ivan tava no último e eu tava no primeiro. E aí ele desceu com o Ivan. E aí o Ivan sentou do meu lado e falou, oi, prazer, tudo bem? E aí, então, olha só, eu preciso de um social media, eu preciso de alguém pra fazer isso, aquilo. Na época ele não tinha nenhuma estrutura ainda de equipe, ele tinha saído meio recente da Globo, porque depois teve a pandemia, então ele não conseguiu se estruturar pra nada. E ele tava no início de um retorno, assim, né, dessa reinvenção dele. Ele já tava de fase pessoal, ele já tava num momento mais sensível e tudo mais, e do profissional ele tava buscando a reinvenção. Ele falou, tô buscando alguém pra fazer isso, você faz? Eu falei, faço. Eu não fazia metade das coisas, mas eu falei, faço. Eu faço porque... Depois eu vejo como que eu faço. O que eu não sei, eu vou aprender, porque dá pra aprender, tudo dá pra aprender. E aí a gente começou a trabalhar junto, né? E foi muito legal, porque... Na mesma hora. Foi na mesma hora. Vamos começar. Ela tinha 2 trabalhos, né? Eu tinha 2 trabalhos e uma faculdade em andamento. Uau. E eu aceitei o 3º trabalho porque eu falei, bom... Não se diz não pra trabalho, cara. Não se diz não. Foi conexão mesmo, assim. Eu não sei porquê, mas eu não disse não. E ele também não disse não. E a gente começou a trabalhar. No coração. Foi no coração. É tão importante, né? Foi Às no vezes coração. A gente negligencia, mas... Foi intuição total. E aí, com o tempo, a gente foi desenvolvendo não só essa parte profissional, mas de amizade. Porque... Eu sempre fui uma menina um pouco... Eu nunca consegui me relacionar muito com as pessoas da minha idade, assim. Eu sempre tive uma cabeça um pouco mais pra frente. A vida me obrigou a ter essa cabeça mais pra frente. Então, meus amigos sempre foram pessoas mais maduras e com outras fases de vida. E aí, dentro da situação que a gente tinha, da vida pessoal dele e da minha, a gente foi desenvolvendo isso.
E aí, de social media, eu comecei a fazer toda a operação de uma equipe que ainda não existia. Então, eu acabava fazendo tudo. Inclusive, eu lembro que... A Equipe. Equipe. Era isso. Era eu e o Ivan o tempo inteiro. E aí, em alguns momentos, a gente chamava terceiros pra cobrir algumas coisas que a gente precisava. Eu lembro até que no início, quando eu comecei a trabalhar com ele, ele foi pra um evento da Apsen, que foi a primeira vez que eu te vi, te conheci, né? Foi bem no início. Verdade. Foi. Sim. Foi. E assim, na época a gente não sabia nem o que eu era. Era assim, é agente, mas é community manager, mas é social media, porque eu, de fato, fazia tudo. E eu nem acho que isso é saudável, tá? A gente tava falando de saúde mental, falando de saúde mental, mas né? foi o momento que eu precisei pra amadurecer do ponto de vista de negócio. E aí a gente foi evoluindo. A gente conheceu um mentor de negócios, que ele olhou pra mim e falou: você tem cara de dona, você tem jeito de dona. Adoro. E eu acho que você é dona. Adoro. O Ivan faz todas as entregas, ele é o fundador, ele é o... Não, como ele disse, ele é o sempre vai ser showman. dono. Ele é o showman. Só que ele precisa de alguém do lado dele pra fazer a operação de fato e pra montar, né? Estruturar o negócio. Essa pessoa é você. E aí eu passei a ser treinada pra ser uma dona de negócio. Eu estou nesse treinamento ainda, mas hoje, inclusive antes da gente começar a se relacionar, o que eu gosto de falar... né? Porque as pessoas acham que a gente misturou e que eu trabalho com ele porque eu comecei a namorar com ele, não tem nada a ver. Mas hoje eu ocupo a cadeira de CEO e eu tenho um pouco de medo de falar disso, porque é uma palavra que carrega um peso, né, Rê? Acho que você entende até mais do que eu, mas é um pouco assustadora. E aí, depois de 2 anos que a gente tava trabalhando juntos, a gente se olhou e a gente começou a se envolver, assim. E, de novo, muito na base da intuição e do coração. E o curioso nesse início de relacionamento foi que eu tentava evitar ao máximo e ela também. Porque a gente se negava. Nós nos negávamos, assim. Para você ter uma ideia, na época que nós trabalhávamos juntos, eu sempre fui muito carinhoso com as pessoas. Eu beijo, abraço. Eu não beijava e não abraçava a Giovana. Não beijava. A gente se cumprimentava com um soquinho. Porque a gente era tão próximo que a gente dividia quarto de hotel em alguns eventos que a gente precisava ir e dormia em camas separadas. Então tinha um horário para um ir no banheiro. A gente era tão amigo que parecia que, assim... A gente se bloqueou, né? A gente se bloqueou muito. Assim, tipo, não, a gente é amigo, a gente é confidente, porque ele passou por uma fase muito sensível que eu tava lá e eu tava de coração. E eu passei por uma fase de mudança de vida que ele tava lá. E nada mais precisava ser falado. Era só sentido, né? A gente não racionalizava o tempo inteiro. Tipo, Giovana, eu preciso de você. Não, eu só tô aqui. Ela tinha a Giovana, nesse período, ela tinha um relacionamento. Ela tinha um namorado. Ela saiu de casa. Ela morava com os pais não queriam algumas coisas. Ela pegou e falou, beleza, então eu vou sair da minha casa. Eu sou já suficientemente independente financeiramente, responsável, né? independente desde os 13, 14 anos, porque sempre trabalhou como modelo. Então, foi muito difícil para ela essas transições e a gente trabalhava junto, muito próximo, né? E teve um momento que a vida dela se transformou também, e a minha, e a gente resolveu, com a ajuda de um profissional, inclusive, que num segundo momento passou a ser nosso sócio, né? Estrategista. Falou, cara, vocês precisam, do jeito que vocês estão aí, vocês não perceberam, vocês são apaixonados um pelo outro. Vocês, assim, dá pra ver, todo mundo fala, só que vocês estão se negando. Todo mundo percebeu, menos vocês. Menos vocês. Tanto que depois que a gente começou a se relacionar, e ainda né? As pessoas encontram a gente e falam, eu já sabia. Eu sabia que isso ia acontecer. Demorou muito pra acontecer. Tava na cara de vocês. Os meus pais falam, Giovana, quando você falava dele, seus olhos brilhavam. E a mãe dele fala, quando você falava da Giovana, seus olhos brilhavam, você babava. Então, assim, era uma coisa que realmente a gente se bloqueava. E eu acho que foi necessário, sabe, era uma fase que a gente precisava amadurecer o nosso negócio pra depois a gente se entender na PF, sabe? E sempre é com tão muito legal respeito. começar com amizade. Já se conhecendo pra caramba. Então, você já sabe o pacote. Coisas boas, coisas ruins. Então, já começa de uma forma Exatamente. bem adiantada. Porque quando você Total. começa, vai... Primeiro que tem aquele momento, né, de fingir. Eu gosto muito do frejar, né? E eu vou tratá-la bem, pra que ela não tenha medo. Quando começar a conhecer os meus... Então, no começo é natural. Todo mundo, melhor versão, bonzinho, abrir mão de tudo. Legal, gosta de sair... Daqui a pouco você descobre, não gosto de sair, não é isso, sou chato, cheio de mania. Não, eu me envolvi sabendo, e ele também.
Porque a gente sabia Claro. tudo um sobre o outro. Era impressionante, assim. Depois, acho que isso até em alguns momentos, dentro do namoro, era até ruim. Porque era assim, eu já sei que você vai fazer isso. Eu já sei o que você fez no verão passado. Então, eu tô de olho aqui. É. Mas assim, foi muito bom. É intimidade, né? Todo mundo tem medo da intimidade, mas a intimidade é das melhores coisas que o ser humano pode ter demais. com o outro Sim. ao se relacionar. Intimidade é maravilhoso. E a gente É o tem até maior demais. vínculo, né? A Porque intimidade. intimidade, ela também gera vulnerabilidade, defeito, Sim. né? Fraqueza, pontos de atenção. E você começar a lidar com isso de uma maneira muito próxima. Para mim, foi muito rico, porque chegou um momento que eu fiquei numa sinuca de bico. Que eu olhei pra Giovana e falei, cara, os meus filhos conhecem a Giovana como a pessoa que trabalha com o papai. A amiga do papai. né? Amiga do papai, próxima. Agora, como é que a Giovana vai vir pra dentro de casa? Né? Será que vai ser difícil? E eu fiquei morrendo de medo. Foi a coisa mais fácil da minha vida. Ah, porque ela já tinha conquistado também, Foi né? muito Os demais. dois enlouqueceram quando eu falei que eu tava com a Gil. Com a Gil. E hoje, Renata, chama atenção. Então, vocês fazem uma bagunça, eu vejo no Nossa, Instagram. Uma você tem bagunça do noção. Você mundo. tem Pra noção eles é da uma bagunça. experiência. Os dois são enlouquecidos com ela. Mas enlouquecidos. Ontem eu cheguei em casa, ela tava fazendo a unha. Eu cheguei em casa, os dois já estavam lá. Porque ontem foi o dia que eles voltaram da casa da mãe pra casa do pai. Tá. Porque ontem, quarta e quinta comigo, E... Enfim, tô falando um dia da semana que não sei quando vai sair, mas assim, de quarta e quinta eles ficam comigo. E quando eles chegaram, a Mel tava tomando banho, o Luiz tava sentado pra jantar. E ele foi jantar, a dona Rita, que cuida deles quando eu não tô. O senhor vai jantar? Eu falei, vou jantar com o Luiz. E aí sentei pra jantar e falei, papai, cadê a Gil? Eu falei assim, a Gil foi pros Estados Unidos. O Luiz falou assim, Ela almoçou aqui, eu falei, ela foi depois do almoço, vai passar um tempo nos Estados Unidos. Eu falei assim, se a Gil fosse pros Estados Unidos, a primeira pessoa que eu ia avisar era eu. Ai, gente. Não, ela não foi pros Estados Unidos. Posso pegar seu telefone pra perguntar onde ela tá ou você vai me falar? Ai, que bonitinho, gente. E detalhe, Não dá, pegou não o dá pra aguentar. telefone pra me mandar mensagem. Me mandou, Giovana Lemos, onde você está? Onde você está? Tipo assim, como Chamou assim? na Eu cheguei em agência, casa e você Giovana não tá Lemos. aqui. Tô te esperando. E aí na briga ontem, por exemplo, a briga pra colocar pra dormir. Não, assim, briga pra colocar. Eles vão. Papai, vai lá na cama um pouquinho? Vou. Eles dormem juntos, eles são. Tem 2 anos e meio de diferença, mas eles dormem no mesmo quarto. E aí eu deito numa cama, a briga é pra quem deita na cama deles? Giovana. Não quero saber do papai. Não, Gil, dorme comigo. Não, eu sou. Aí eles tiraram 3 pô. Joaquim pô, 3 pô pra ver quem ganhava. Tinha Giovana na cama pra fazer que dormir. Fofo. Não dá pra É uma aguentar. delícia. Eu vejo que vocês se divertem gostoso. muito. A gente se diverte muito. E assim, sabe, Rê, eu tenho 23 anos, como o Ivan já citou aqui. É uma diferença de idade muito grande, mas que pros mindsets que a gente tem, não muda nada. Ai, gente, idade é relativo, né? Idade é Idade tá muito aqui. relativa. Super. Exatamente. Mas, aos olhos da sociedade, existe muito julgamento do que... essa menina não tem maturidade pra cuidar de criança. Imagina, os amigos dela estão indo pro bar todo dia, às 6 horas da tarde, depois do trabalho. Como assim? E eu percebi nessa descoberta, porque quando eu comecei a me envolver com ele, em momento algum, o fato, por exemplo, dele ter filhos foi um problema. Eu sequer pensava nisso, porque eu sabia que eu tinha uma conexão com eles muito maior do que isso. E tudo bem se eu tenho 23 anos e agora tem 2 crianças que estão à expectativa da minha presença e de eu estar junto. Porque, de fato, em pouco tempo a gente formou uma família. E por isso que é bagunça, e por isso que é feliz, e é por isso que é mais leve pros 2 lados, porque eu me afastei muito, e é uma consequência. E ele também, das rodas de amigos. E a gente até conversa, eu acho que nem você, tinha muita relação de interesse, né? Estou ao lado do Ivan, porque ele é o Ivan que representa aquilo que ele representava lá atrás, e ele não representa mais. E a Giovana também, porque eu sempre fui a líder dos meus amigos. E hoje, o olhar é assim, nossa, meu, mas como será que ela aguenta criança? Mas como será que ele aguenta uma pessoa que tá tão descolada da realidade? E é tão simples quando a gente deixa fluir. É tão do coração, E é também tão julgamento, conectado. Vamos combinar, né? Sempre vai ter. A minha mãe, Inteiro. eu fiz muitas coisas que causam julgamento, né? E a minha mãe sempre falava assim pra mim, filha, vão te julgar de qualquer jeito. Ela só me pergunta se você tá preparada. Porque você tem que... Aquela velha história, né? Que brinca. Você tem que botar uma roupa e sustentar, né? Você tá preparada? É isso.
Acho que eu tô, e se eu não tiver, eu vou me preparar. Porque vão julgar de qualquer jeito. Do meu lado, eu vejo uma coisa muito gostosa, do seu frescor, da tua idade, com a maturidade do Ivan. Não que você tem super maturidade, mas tem muito assim, mais óbvio, experiência tem mais de vida. chão, assim. E aí vira uma coisa leve, gostosa, e que os dois evoluem. Obviamente, você aprende muito com ela. Muito. Ela aprende muito com você. Muito. A gente o tempo inteiro tá trocando experiências e gerando, no mínimo, uma pergunta nos ambientes que a gente vai de pessoas que não nos conhecem, sabe? Mas vocês... Então, a gente sempre é um casal meio que disruptivo. Desobediência produtivamente. É na veia o negócio. Precisava ser. Eu tanto acredito que eu pratico em todas as áreas da minha vida. Ô, Gil, ô, Rê, e sabe o que é curioso? Isso é a verdade, né? A gente sempre fala. Quando aquela vez eu te falei, fala da verdade. Quando você deixa a vida te levar sem querer ter tanto controle de resultados, você se surpreende. Porque os caminhos estão aí, os sinais estão dados, e só não vê quem não quer. A resistência de nós dois, quando a gente olhou e falou assim, a gente está gostando um do outro, e agora? Vamos fugir. Aí fugimos para... Vamos pegar uma semana e vamos fugir para Chapada dos Veadeiros. Vamos ter uma conexão com a natureza, vamos ver como a gente volta de lá. Pode ser uma piração dos dois, pode ser que a gente esteja cometendo um erro aqui de um gostar do outro, vamos ver o que é. Nós voltamos de lá com uma verdade, com uma sensação muito mais verdadeira de que a gente queria continuar. E aí existia um obstáculo, como a gente já falou, o obstáculo, será que os meus filhos vão aceitar? Como eu vou me posicionar para a sociedade namorando alguém, né, de uma outra geração? Vamos passar a sensação que eu sou o sugar daddy ou alguma coisa. Também como se fosse, né? Enfim. Ivan, você é jovem, para com isso. puta Que sugar jovem. daddy, falta muito pra isso, vai. Enfim. E aí nessa, tinha um lado dela, principalmente em relação aos pais. Quando as pessoas, a relação com os pais, né, foi difícil, assim, se aproximar, porque, por exemplo, a mãe dela é mais nova do que eu. Né? Na cabeça de muita gente, isso é um grandíssimo problema, dá um nó na cabeça das pessoas. Só que as coisas foram se aproximando e hoje os irmãos dela, a Giovana, ela tem irmãos da idade dos meus filhos. Os 4 são amigos. E convivem, e hoje a gente já está programando para viajar com os pais, porque o pai dela é meu amigão, sabe? Que gostoso. E a mãe super gentil, querida, e acabou, porque foi sendo feita com a verdade. Existia uma resistência do lado da família dela no primeiro momento de falar, pera um pouco, minha filha pirou. Foi. Mas até Uma de preocupação cuidado. de mãe. Sim. Uma preocupação de mãe. Assim, Que a eu gente lembro entende que também, né? a minha mãe trouxe muito em pauta, assim, filha, tudo bem, você tá feliz, tal, mas e se isso for algo momentâneo? Porque foi como você falou, não é nem questão, assim, ele é óbvio que ele tem mais maturidade porque ele tem mais caminho de vida, ele tem mais tempo de estrada do que eu. Então, assim, tem coisas que o Ivan já viveu que eu não vivi. E a preocupação da minha mãe, num primeiro momento, foi justamente isso. O que vai acontecer com o que você não viveu? Você vai deixar de viver? Porque eu sei que você quer Vocês viver. estão na balada lá curtindo, de vez em quando, que eu já vi. A gente faz de tudo, a gente é muito flexível. E isso já era antes da gente namorar. A gente já era flexível. Não, gente, quando a gente deixa de viver, mesmo se eu tivesse, de repente, com um cara da tua idade, talvez você deixaria de viver também. Não, porque o cara é chato, que o cara gosta de ficar em casa, Exato. sei lá o quê. É E isso! também não é garantia de que vai dar certo. Não. Exato. A vida não é certa, né? A gente não vem Linear, predestinado né? pra Linear. tudo, assim. Tem nossas escolhas, a Exatamente. nossa autorresponsabilidade. Exatamente. E a gente optou por seguir um caminho de leveza pra tudo. Então, assim, tem lugar que a gente chega, às vezes, um dia a gente chegou numa festa, que a gente desceu do carro, assim, a gente foi de carro da festa. E aí, uma pessoa reconheceu ele. Oi, Ivan Moré, tal, não sei o que, cumprimentou. Aí ele virou e falou... Eu não sei exatamente o comentário, mas foi tipo assim... manda um abraço pra sua sobrinha. Achou que eu era a sobrinha dele. Aí ele, tá bom, vou mandar, viu, sobrinha? Boa, sobrinha. Aí, tio, então tá bom, tio. A gente brinca. Tá certo, Porque também a gente as tem que levar pessoas a não vida. têm a obrigação de saber tudo o tempo inteiro. Não, e nem todo mundo faz com maldade. Um monte de gente faz com maldade. Muita gente faz com Então, maldade. Você vai saber perceber. Mas posso falar, Rê, as pessoas que fazem com maldade fazem nas redes sociais, porque elas se escondem atrás dos perfis dela. É muito fácil, né? No Lógico. presencial, ninguém faz por maldade. Ninguém faz. Tanto que tem gente que faz o contrário, que chega e fica, nossa, seu esposo. Eu falo pra ele, as pessoas te chamando de meu esposo, sabe? De uma maneira super rígida, Seu marido, dura, seu formal. marido. preocupado, né? Então, eu entendo que o nosso relacionamento, de fato, é uma disrupção
na sociedade. E tá tudo bem. E tudo vai acontecer. Os meus irmãos, eles têm exatamente quase que a mesma idade que o Lui e a Mel. E o Lui, ele é uma cópia do pai dele em todos os sentidos. Inclusive de cabeça. Ele é igualzinho ao pai dele. Ele chega na mesa, às vezes, com a minha mãe e com o meu pai, que são pessoas mais conservadoras, assim. Eles viram e falam assim... Você é meu avô? Você é meu avô? Porque o Pietro é meu tio. E a Gil é minha mãe. Tipo, brincando, sabe? Madrasta, né? Madrasta, porque ela não é? Você é meu tio? Como que você é meu tio? Você só tem um ano mais que eu. Tipo, ele começa a gerar um... e dá risada. 7 anos. Maravilhoso. Cara, tem que levar com leveza. A gente olha, fica todo mundo meio assim, sabe? Mas a gente dá muita risada depois. Porque a vida é sobre isso. Tem que levar com leveza. A vida passa muito rápido. A verdade é essa. Muito rápido. Muito rápido. A gente tem que fazer o que a gente gosta, o que a gente quer, o que a gente sente que é certo. Ser autêntico. Mas sabe o que eu acho que a riqueza de tudo isso é o conceito que a gente consegue criar quando a gente senta para criar do ponto de vista profissional juntos, dá muito resultado. Sim. Porque o tempo inteiro ela me tira da zona de acomodação, de um mindset um pouco mais antigo para algumas coisas, e me pluga o que é novo. Então, e o contrário também acontece. Quando ela vem com alguns, ela fala assim, olha, isso aqui por experiência não funciona, isso aqui pode funcionar desse jeito, o que você acha? E a gente consegue, pelo menos, apostar num conceito e num posicionamento de disrupção que talvez hoje as pessoas não conheçam muito. Mas no médio e longo prazo a gente está consolidando algo que vai ficar. Que é ao contrário do que a gente estava falando. Que gera questionamento, que as pessoas, por que não? Sim? Exatamente. Eu tô fazendo terapia e eu, adoro a minha psiquiatra, assim, demais. E eu vejo que ela tem uma cabeça tão aberta, assim, que tipo, qualquer tipo de relacionamento, de qualquer jeito, pode existir, desde que os dois estejam à vontade com isso. As coisas mais que você pensar, não, relacionamento aberto, relacionamento sei lá o quê. Ela fala, desde que os dois tenham clareza e estejam bem com isso, que não esteja fazendo mal para nenhuma das partes. Perfeito. E isso também me abre a cabeça, porque eu com a cabeça antiga, criada por família mais tradicional, a família da minha mãe é super tradicional. Uhum. Meu pai não, meu pai sempre foi muito cabeça aberta. Então isso me tira muito assim da zona de conforto, no sentido de pensar, falar, é verdade, tá tudo bem. Tá tudo bem, a gente pode fazer tudo. E eu acho que hoje, muito do que a gente propõe com os nossos conteúdos para dentro de corporações, para gerar debates, vai completamente na contramão do que formatos tradicionais entregam. Não, vocês fizeram um happy hour, eu fiquei louca pra ir, mas não sei, acho que eu tive alguma coisa pra variar, né? Sempre tem alguma Foi o coisa. Happy Hour Digital, que foi a nossa lente sobre o que é a produção de narrativas e conteúdo para você construir sua marca pessoal. Não, eu adorei o tema, eu queria ir, eu fiquei... Foi muito legal. Foi incrível. A aula, na verdade, no Happy Hour Digital foi dada pela Giovana. Eu tive a ideia de fazer o produto muito pensando na entrega dela, porque o tempo inteiro ela está me entregando. Porque ela tem a visão dessa mudança que existiu nos padrões de consumo de digital, né? E como hoje, por que o TikTok é isso? Por que a fulana faz sucesso? Por que no Instagram isso não performa? Porque da lente dela, pelo consumo que ela tem. Então isso, de certa forma, ela me ajuda a construir uma narrativa, mais uma vez, sem imediatismo, sem resultados imediatos, mas com constância para que as pessoas percebam que nós geramos resultados verdadeiros e consistentes sem fazer barulho do dia para a noite. Porque tudo que vem rápido, vai rápido também. Sim. Então a gente explica para as pessoas, por meio desse conteúdo do Happy Hour Digital, como a nossa narrativa de construção de marca funciona no mercado e a gente está sim, dentro daquela perspectiva de sucesso que nós construímos, construindo o nosso sucesso, com a nossa verdade, com o nosso propósito, e está dando muito certo. Então é completamente diferente do que tem no mercado, sabe? Respaldado em métricas, não, é muito mais vinculado a propósito. O que você quer ser, de que forma você quer ser, respeitando quem você é. Vamos ajudar você a construir uma narrativa dando os nossos exemplos? E funciona. Perfeito. Que legal, vai ter mais happy hour? Eu quero participar de um. A gente vai lançar o segundo daqui a um mês. A gente vai lançar o próximo daqui a um mês. Ai, gente. Eu amo porque... Vou torcer, hein, Bru? Espreme a agenda aí. Não, você já tá convidada. E assim, Rê, misturar as caixinhas pessoal e profissional é legal também por isso. No quesito profissional, eu sempre fico atrás das câmeras. Sempre fui atrás das câmeras. E com a influência e a vontade que ele tem de me ver crescer também,
Ele tem falado, vem aqui, faz isso. Ele que montou o Happy Hour. Ele falou, o Happy Hour tá montado. Tó, estrutura, vai lá, operacionaliza. Aí eu operacionalizei e ele falou, a entrega é sua. Você que faz. Eu não sei fazer isso, você que faz. Eu tava do lado dela. Sim. Eu fiz uma entrega, eu fiz a abertura e tal. óbvio, Mas aí, é o a produto. entrega, ó, ela fez. Toda a estruturação, e isso funciona assim, exemplos, cases, slides, apresentação, como funciona, prova de resultado, isso. Ela fez o produto sozinho. E foi um sucesso. A gente fez como MVP. Falei, é um produto novo que a gente tá criando. Vamos criar um produto de casal. A gente vai lançar um podcast, inclusive, de casal. Ai, que demais. Vai ser muito legal. Já vou me convidar. Boa, ótimo. Já tá me Se convidando bobear, você vai ser uma das primeiras convidadas. E nessa estruturação do Happy Hour Digital, eu falei assim, Giovana, você entregou, fazendo as contas aqui, pelo menos 12 horas de conteúdo em 4 encontros digitais. A gente ia fazer de graça. Eu falei, então vamos colocar um ticket mínimo? Colocamos lá 26 pessoas. Pega o feedback das pessoas. Incrível. Todo mundo pirou. E ela não sabia que ela tinha esse potencial. Então, um dos meus objetivos é passagem de bastão também. Eu tenho que não só fazer a minha entrega na frente das câmeras, mas formar novas pessoas que me ajudem a fazer a entrega. Sim, exatamente. E é muito legal, porque a gente, com essa diferença de idade e geração, são visões diferentes. Eu vejo aqui na sua equipe, são pessoas jovens que você convive. E isso muda tudo. A gente estava tendo uma conversa ontem com o nosso mentor de visões de gestão, por exemplo. Ele, por ser um cara de uma geração... A sua é o quê? X? Por ser da geração X, ele tem uma visão de gestão mais hierárquica. Enquanto eu tenho uma geração mais colaborativa. E o fato da gente estar aberto a ouvir tanto eu, a lente dele, com o que já funcionou, e ele, a minha lente, com o que pode funcionar, é muito legal. Porque daí a gente está estruturando dentro da nossa empresa uma cultura que ainda não existe. Porque é nossa, porque tem nossa cara. Porque tem a bagagem dele e tem a minha bagagem. E dentro do nosso relacionamento, tanto dentro do trabalho quanto fora, existe essa abertura. Como que você quer colaborar? Como que eu quero colaborar? E como Isso a é gente importantíssimo, mistura né? De as encontrar os colaborações. papéis. É muito legal. Mas eu Isso adorei essa coisa de vocês terem um mentor. Achei muito legal. Nunca tinha muito escutado legal. ninguém que tem um mentor, tanto pro negócio quanto pra vida pessoal. Achei fantástico. Ele veio de forma super orgânica numa palestra que eu dei, ele se aproximou. Ele falou assim, cara, como é que tá a sua vida pessoal, profissional, principalmente a profissional, como é que tá estruturado o negócio de vocês? Aí a gente sentou e fez. Ele falou, vocês querem uma ajuda? Eu falei assim, queremos. Eu acho que faz sentido. Aí fomos entender como ele trabalhava. Fizemos o Ikigai. Nessa época, eu tinha zero contato pessoal. Assim, Zero. a gente era profissional. Amigo E trabalhava junto. E ele foi montando isso tudo e falou assim, cara, eu acho que tem uma ponta para você aqui dentro. O que você acha? Eu falei assim, agora não. Mais para frente. Vamos estruturar. Vamos fazer vocês serem saudáveis? Vamos montar um CRM? Vamos fazer tudo bonitinho? Daí, quem sabe, lá na frente? Eu falei, tá bom. Aí fizemos, montamos. Ele falou assim, que tal se vocês baterem uma meta mensal? A partir desse valor eu entro. Com tanto. Eu falei, mas a gente vai chegar a esse valor? Aí ele falou assim, então, a proposta é essa. Se você chegar nesse valor, eu posso entrar ganhando tanto? Sim. Quanto tempo? O tempo, ele reduziu o tempo. E aí a gente começou e o negócio passou a ser saudável. Que legal. Porque teve estratégia, estrutura. Né? Então foi o que aconteceu. E aí ele, que também dá esse tipo de mentoria para perfis, porque ele começou com uma mentoria entendendo quem era o Ivan. Porque a empresa do Ivan, que hoje é a I Am Disruptive Content, ela tinha que ter a essência do Ivan. E com cargos e discriminações, né, de cada função, que é o que a Giovana exerce, que é a Natália exerce, que é o que o Jogui exerce. Então a gente tem 6 membros hoje dentro da empresa, 6 colaboradores, e cada um tem um cargo. Né? Isso não existia. Antigamente era só o Ivan, que entregava e tinha uma gente. Então eu era um negócio. Né? Misturava CPF com CNPJ, era tudo misturado. Deixou de ser, e a partir do momento dessa estrutura, eu falei assim, eu faço mentorias pessoais também, porque eu sou especialista em comportamento. O que eu trouxe aqui para vocês foi comportamento. Será que vocês não precisam disso para comportamento? Sim. E aí para o relacionamento, porque senão sequer estaremos namorando. Foi ele que falou assim, peça ela em namoro. Vocês já estão saindo, vocês já estão isso. Chegou o dia, peça. Na última aula a gente fez, já estão namorando? Você não fez às vezes, não? Eu falei assim, não. Eu falei, então, por favor, peça Mas namoro. ele queria, tá? Não foi obrigado, Eu nem queria. nada. Eu queria namorar. E ela também queria. Eu pedi. Tava na clara, iniciativa. já. Tem um vídeo. assim. Tem um vídeo. Sério? Pedindo namoro. Lá no escritório. É muito... A gente começou a trabalhar fofo. dentro do nosso escritório. Bonitinho. Namorar. Assim, namorar, E assim, Rê, desde o dia 1, a gente faz mentoria de casal. E, assim, visão profissional. O Ivan,
ele é um dos poucos caras que saiu do mainstream e tá de fato se reinventando e criando um negócio do zero, com muita humildade. Porque hoje a gente vê várias fórmulas para faturar milhões. 6 em 7, 7 em 8, não sei o que lá, nem sei os números. Com uma narrativa que eu acho muito duvidosa e que ele também acha, e a gente tá construindo do zero. Então o nosso negócio é aos poucos. Quando a gente fala que a gente tem 6 colaboradores, a gente se sente muito orgulhoso disso. Lógico. Porque éramos só nós dois. E antes era só ele. Sem saber o que ele ia fazer. E todo negócio começa pequeno. Que muitas vezes a gente vê o negócio já meio estruturado e acha, não, já começou... Grande. Aí, não, né? Não começa, não porque era o cara da começa. Globo e tal. Eu percebi que toda a autoridade que eu tinha e visibilidade, porque eu ostentava o nome da empresa que eu carregava, você não sabe quantas pessoas viraram as costas pra mim depois que eu saí da TV, né? Sim, imagina. Principalmente lá de dentro. Sim. Deixaram os figurões de lá. Não, encontrei em festa. Opa, beleza. Assim como talvez depois venham atrás, porque também vão ter que se reinventar, né? Quem não Agora tem? me diga uma coisa, pra gente fechar aqui, eu quero saber quais são os planos futuros do casal... Disrupção do casal, desobediência produtiva. O que a gente pode esperar de produto? O que vocês já têm de produto? O que vocês estão pensando em lançar? Conta pra gente. A gente tá... Quer contar? Quanto você? Conta eu, conta Quanto você. você é? Momento casal fofura. Bom, a gente tá... O nosso objetivo, Rê, é cada vez mais participar com cases interessantes no mercado de construções de narrativas originais, que não estão vinculadas única e exclusivamente às métricas que o mercado tanto exige, a essas cartilhas de forma de lançamento, como funciona a cartilha de influencer, como funciona isso e aquilo, mas respeitando muito a originalidade de cada ecossistema, que é o que a gente faz com o nosso. Nós temos uma palestra que você ainda não assistiu, mas já fiz várias para a Apsen. Pois é. Inclusive, fala- dia A última 11 eu vai ia fazer mais assistir, uma. Só que a gente teve que trocar meu voo, mas foi Mas a gente vai fazer uma bom caso. presencial. Ela tem que assistir uma presencial. Então, assim, como a gente pode transformar culturas organizacionais, como a gente pode transformar a vida das pessoas, fazendo com que elas saiam da zona de acomodação, acreditando muito naquilo que elas de fato mapeiam como característica para quebrar os protocolos e entregar mais do que esperado. A gente tem um tripé do comportamento que leva em conta intuição, confiança e coragem. Então, hoje, o nosso objetivo é cada vez mais inserir essa maneira de se comportar dentro de algumas corporações para que as pessoas, sim, tenham um senso de pertencimento maior relacionado àquilo que elas podem entregar para o ecossistema, para que as empresas passem a ter um ambiente mais leve, gerando provocações e trazendo a nossa lente, que é uma lente muito fresca. Então, assim, em vez de você fazer uma convenção de vendas, você já pensou de fazer, tô falando para uma empresa disruptiva aqui, um dia de debate em que o colaborador esteja no centro, um colaborador que gosta de funk. Vamos fazer um debate sobre funk? Vamos trazer um MC para falar o que ele veicula nessas músicas, qual que é o objetivo, quem se identifica com o funk, por que se identifica com o funk, de que forma um movimento cultural, musical, impacta dentro de uma empresa, de que forma a gente pode pegar prós e contras desse movimento para gerar uma provocação dentro de uma empresa. E o business funk, que é super Exato. interessante. Então, assim, eu estou dando funk como exemplo, mas a gente pode usar outros exemplos. Sim. Mas é trazer discussões e debates para dentro de um ecossistema que faça com que cada colaborador, sim, tenha um senso de pertencimento. Que isso é o que a gente faz o dia inteiro. A gente fica debatendo ideias e conteúdos o tempo inteiro. Né? E construir narrativas. Então, o Ivan... Eu sou convidado para uma empresa para fazer Mitsubishi Cup. O Ivan, você vai ser um embaixador da Mitsubishi Cup? Vai fazer Mitsubishi Cup. Então vem aqui. Legal. Você é um embaixador, você tem que fazer isso, isso, isso. Aí, no segundo ano, a gente continua como embaixador, mas como piloto, gerando uma narrativa que eu trago família, que a gente... os resultados foram incríveis para Mitsubishi Cup. A gente transformou a competição. Ficou muito legal. A Eu competição acompanhei, virou eu acompanhei. uma bomba. Os caras falaram assim, olha o que vocês fizeram com a competição. Ela estava morta, ela estava derrubada, ela estava para baixo. E de 2021, 2022 e até aqui em 2020, a gente fez um processo de transformação. Os caras falaram, o que vocês fizeram? Mas a narrativa que a gente plugou é sempre de uma perspectiva da liberdade para a gente trabalhar, para a gente entender o que a gente pode trabalhar aqui dentro. Com uma lente completamente conectada com o momento presente. Pode ser? Vocês querem disrupção? A gente pode promover. Mas se vocês estão aptos a ouvir as nossas ideias, porque se vocês apostarem, pode ser que dê certo. Pode ser que dê errado também. Se der errado, a gente corrige. Mas é isso. Então, hoje, o nosso objetivo é, dentro daquilo que a gente acredita, que você vê dentro de uma entrega de conteúdo 360 do meu lifestyle, da nossa empresa, a gente se propõe a ser o elemento de inovação dentro da sua empresa, dentro do seu lifestyle, dentro da sua marca pessoal. É o que a gente faz, com muita liberdade. Então hoje vocês trabalham com CNPJ, CPF também? Sim.
Sim, porque a gente tem produtos tipo Happy Hour digital. A gente tem mentorias individuais, por exemplo, de comunicação. Sim. Eu faço, mas, mais uma vez, não é o meu core. Eu faço quando alguém me pede, eu preciso de uma ajuda. Eu falo, deixa eu ver se eu posso te ajudar. O que você precisa? Disso, disso, disso. Eu consigo. Ah, isso? Eu não consigo. Vai para tal pessoa, eu posso te indicar alguém, mas... Então a gente seleciona muito. A Giovana agora começou a dar mentorias específicas, depois do Happy Hour digital, dela, individuais. São mentorias individuais que ela explica, olha, a sua linha narrativa, para mim... não tá boa por causa disso, disso, disso. É posicionamento digital. Posicionamento digital. Então a Giovana começou da mentoria também. Legal. Então a gente está fazendo esse trabalho, mas primeiro, não copiando o que existe no mercado. Começa da mentoria. Não é começa da mentoria. Vamos fazer um produto junto, que foi o Happy Hour? Gostou? Aprendeu com você mesmo, porque você ensinou as pessoas? Agora vamos explicar isso aqui. Se surgir uma oportunidade, a gente vai fazendo. Nós temos palestras, nós temos um podcast, nós temos entregas em company com treinamento. Tudo tailor-made, entendeu? Sem forçar, sem ser nada muito comercial. Sim. E eu posso validar, viu, pessoal? Olha, as palestras que eles fizeram pra Ápice era um público exigente pra caramba. Complexo, médicos. Meu, foi assim, nossa, feedbacks maravilhosos. A gente ficou super feliz, Que bom. de verdade, de verdade. Legal. Ó, eu quero muito, 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 muito agradecer vocês, meus queridos imagina. amigos, parceiros. A gente continuaria aqui Ai, ó, eu um dia. continuo com vocês aqui uma vida. Vamos fazer mais. Combinado. Vamos fazer, a gente precisa marcar agora o nosso jantar, né? Precisamos marcar o jantar, precisamos marcar um monte de coisas que a gente precisa fazer. Quero que vocês venham aqui de novo pra gente falar mais. Delícia. Obrigada, viu? Parabéns por tudo que vocês estão construindo, parabéns pelo relacionamento de vocês, por serem exemplo pra tanta gente. A gente segue vocês aí com muita admiração. Obrigada, querida. Parabéns pela iniciativa, pelo podcast e pelo espaço. Muito Tudo obrigada. que você faz, eu acho que você tira do papel de uma forma muito rápida, você executa com verdade. E eu admiro muito essa figura que você se propõe a ser, né? As pessoas, talvez, como você mesmo disse aqui, elas se aproximam de você muito pelo que você representa para o mercado, né? Pelo que você representa para a sua empresa, pela empresa que você carrega. E dá para notar, mas eu acho que poucas pessoas conseguem ver essa verdade do brilho nos seus olhos, o quão generosa você é, o quão verdadeira e o quão disposta a gerar transformação você está. Né? Você adora gerar transformação. Demais. E você não tem medo de fazer nada, né, Renata? Não, Você vai e Ela sai faz, né, fazendo mano? tudo. Você faz tudo mesmo. eu me jogo. Essa coragem é de inspirar. Ah, parabéns. Isso é muito Desobediente, eu sou desobediente. É Total. isso. legal. Obrigado, Muito Rê. bom, valeu, É. galera. Até a próxima.